Olá, primeiro ano, tudo bem? A tia Aline está aqui para a nossa aula de matemática. E para iniciar a nossa aula de matemática, o que nós vamos fazer? A tia Aline, nós vamos fazer a correção da aula passada. Vocês lembram que nós terminamos o capítulo da aula passada falando sobre o quê? Sobre ordem crescente e ordem decrescente. Lembra que a ordem crescente era quando nós iniciávamos do menor para o maior e a decrescente do maior para o menor. Então a tia deixou algumas atividades para vocês. E esse que nós vamos ver agora. Vocês vão abrir a ficha de atividades de vocês aí na página 55, certo? E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês iriam fazer o quê? O nome de vocês, né? E a data, que era 7/7. E aí nós iríamos observar o quê? Vocês iriam observar as crianças posicionadas aí na ordem, certo? Abaixo. E aí, ó, elas estão posicionadas em ordem crescente ou decrescente? Ah, tia Aline, elas estão aqui posicionadas, ó. Ela começou do menor, não foi? Vocês estão vendo aqui a seta, do menor para o maior. Então, essa ordem, ela é o quê? A tia, crescente. Então, vocês iriam colocar crescente, certo? E aí, depois perguntava, o menino que tem uma pena na cabeça, né? Em qual posição ele está? Será que ele é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Vamos ver, ó. Primeiro, segundo, e ele é o quê, ó? Aqui, ó, primeiro, não é isso? Segundo e o terceiro, não é isso? Então, ele está o quê? No terceiro. Então, a resposta é o quê? Terceiro lugar. Ele está lá no terceiro lugar. Lembra que nós estudamos essa questão da posição lá na aulinha sobre os números ordinais, certo? Então a tia vai apagar aqui para que a gente possa ir para a próxima questãozinha. E aí vocês vão lá para a letra C. O que é que está pedindo? Se a ordem que as crianças estão se ela fosse mudadas, né? Se ela fosse invertida, qual seria a nova ordem? Né? Nós estávamos aqui, ó, na crescente, do menor para o maior. Mas se nós invertêssemos ela e começássemos daqui, olha, se a tia virasse aqui as setinhas e começasse, né, invertesse, né, colocasse aqui, começando pelo maior. Então, nós iríamos mudar essa ordem para a ordem o quê? Tia, ordem decrescente. Ela ficaria decrescente. E se nós mudássemos essa ordem, o meninozinho que estava com a pena na cabeça, ele passaria para qual posição? Ah, tia Aline, ó, aqui seria o quê? O primeiro, né? Então ele seria quem? O segundo. Então ele iria mudar de posição. Ele passaria para o segundo lugar. Então, vocês iriam colocar segundo lugar. Certo? Tudo bem até aqui? Tia pode apagar. Então, a tia vai apagar aqui e nós vamos virar lá para a próxima página, tá bom? Lá na 56. Nós iríamos o quê? Observar o tamanho de cada objeto, né? De cada um dos objetos. Depois vocês iriam fazer o quê? Desenhar, né? O primeiro do maior para o menor. Quem é o maior aqui? Ah, tia, no caso eu ia desenhar o quê? Vocês iam desenhar aí o quê? Quem? O Tia não sabe desenhar muito bem esse foguete, não. Então vocês iriam desenhar o quê? O foguete. Depois quem seria? Ah, tia, seria o quê? Seria o patins, não é isso? Depois, a bola, não é isso? E por último, o trompetezinho aí, certo? A tia não sabe desenhar ele muito bem não, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês aí arrasaram no desenho de vocês. Então, a ordem seria essa, o foguete, o patins, a bola e o trompete, certo? E agora nós vamos para a próxima, tá bom? A tia vai apagar aqui.
Nós vamos lá para a próxima. Lá na próxima vocês iam observar o tamanho desses brinquedos. E iriam desenhar eles em ordem crescente. Ou seja, vocês iam começar lá do menorzinho. Então vocês iriam começar por quem? A tia pela bola. Depois vocês iriam fazer quem? Vocês iriam fazer o trem. Olha que o trem da tia não vai ficar muito bonito como o de vocês, não. Tenho certeza que vocês capricharam aí no de vocês. Não foi? Depois, vocês iriam desenhar aqui o instrumentozinho musical, né? E aí, tenho certeza que vocês fizeram esse desenho caprichado, não foi? E por último, não, tia, a tia inverteu a ordem, é o catavento. A tia Aline inverteu a ordem, é o que? É o catavento, não é isso? Será que a tia sabe desenhar? Esse catavento da tia Aline não ficou muito... Tá parecendo mais uma flor, né? Tenho certeza que o catavento de vocês ficou lindo. E por último, né, o instrumentozinho. Essa seria a ordem, certo? Tudo bem? Tenho certeza que sim. E aí a tia Aline vai apagar aqui e nós vamos para a próxima página. O que é que nós vamos ter aí na próxima página? Vocês iriam fazer também o nome de vocês, né? E aqui nós iríamos completar essa sequência. Como que eu vou fazer, tia Aline? Aqui nós tínhamos, ó, 2, 4, 6. 6. Quem viria depois? A tia Aline viria o 8. E depois, tia, vinha o 10. E depois do 10, a tia Aline veio o 12. E aí, qual era o segredo dessa? Qual é o segredo dessa sequência? O que vocês? A tia vai colocar aqui com as palavras dela, né? Vocês escreveram aí, com certeza também utilizando as palavrinhas de vocês, mas com certeza vocês conseguiram descobrir que o segredo era o quê? Os números, né? Os números. Eles são contados de 2 em 2. Veja, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele foi sendo contado, né? Eles foram contados de 2 em 2. Vamos ver aqui a sequência do Marcos. O Marcos começou com 5, 10. Quem vinha depois? A tia Aline vinha o 15. E depois do 15? A tia Aline, eu descobri que ia vir o 20. E depois do 20, quem vocês descobriram? Tia Aline, eu descobri o 25. E depois do 25, o 30. E aí, qual é o segredo dela? Tia, eu descobri que os números eles são contados de quê? De 5 em 5. Os números são contados de 5 em 5. Não é isso? Certo? Deixa a tia passar para a próxima. Deixa eu só subir mais um pouquinho aqui a imagem. Tá bom? E aqui vamos ver a sequência do João. O João começou, ó, 10, 20, depois 30, depois 40, depois tinha o 50 e por último nós iríamos colocar quem? O 60. E aí, qual é o segredo da sequência do João? A tia. A sequência, o segredo dela é que ele é contado, os números são contados de quanto? 10 em 10. De 10 ele foi para 20, de 20 para 30, de 30 ele veio para 40, de 40 para 50 e terminou com 60. Então ele foi contado, né? Os números são contados. Lembrando, a tia está colocando com essas palavras, mas se você tiver colocado a mesma resposta,
com as suas palavras, não tem problema. Contados de 10 em 10, certo? E aí nós vamos passar lá para a próxima página. Vamos lá? Vamos ver o que é que está pedindo lá. Veja o que cada criança pensou e vocês vão dizer se elas estão certas ou erradas. E o porquê. Lembrando, o porquê, ele é uma resposta pessoal. Se eu começar do 10 e contar de 2 em 2, eu vou chegar ao 20. Será que a Maria está certa ou está errada? Vamos ver, ela começou aqui no 10, ó. 10. Aí ela contou 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Olha aqui. Ela está certa. Então, vocês iriam colocar que ela estava o quê? Correta, não é isso? Ela está certa. Está certa. E por quê? Aí vocês usaram as palavras de vocês, né? Vocês poderiam, tia, se eu tivesse feito só igual você fez aí, colocado em formas de algarismo, os números, tá certo? Sim, né? Nós observamos que se ela contasse de 2 em 2, ela realmente iria chegar, certo? Então, a resposta pessoal. A parte certa, porém o porquê é uma resposta o quê? Pessoal. Vamos lá? E aqui, deixa eu só te apagar aqui. Se eu começar a contar, né, ele fala aí, se eu começar a contar do número 1 e contar de 5 em 5, eu vou chegar ao 15? O que vocês conseguiram? Ele está certo ou ele está errado? Tia, ele está errado. Está errado. Por quê? Porque para que ele conseguisse chegar lá no 5, né? Isso é o que a tia Aline está falando, mas você pode ter encontrado uma maneira diferente. Por quê? Por que está errado? Porque para chegar no 15, ele tinha que ter começado contando de quanto, ó? Então, ele já tinha que ter começado, ó, 5, 10, e aí 15. Ele teria que ter contado o quê? Ele teria que já ter começado contando a partir do numeral 5, contando de 5 em 5 para poder chegar no 15, né? Porque se ele tivesse feito, vamos ver aqui, ó, se ele tivesse feito 1, né? Aí 1, 2, 3, 4, 5, aí ele já iria para outro número. Perceberam? Então está errada, né? Por quê? Porque ele deveria já ter iniciado a contagem, né, a partir do 5, para que ele conseguisse chegar no resultado de 15. Tia Aline, eu escrevi que estava errado e coloquei com as minhas palavras o porquê. Tudo bem? Tudo certo. E aqui, se eu começar a contar do 3, se eu contar de 3 em 3, eu vou chegar ao 21? Vamos ver, ó. Ela vai contar aqui, deixa eu te apagar e subir aqui um pouco a tela. Ela vai contar aqui, ó. 3, né? 6, aí vai 9, 12, 15, 18, e ela chega no 21, ó. 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lá do 15, ó, 16, 17, 18. Lá do 18, 19, 20, 21. Então está o quê? Correta. Correta. Ou certa, como vocês preferirem escrever. Vocês podem escrever certa, está certa, ou está correta. Por quê? Porque também foi uma resposta pessoal, né? Vocês podem fazer assim a sequência mostrando o porquê em algarismo, ou vocês escreveram aí com as palavrinhas de vocês. É uma resposta o quê? Pessoal, certo? E aí, nós vamos agora abrir o nosso livro lá na página, nessa página aqui, deixa só a tia abrir aqui o dela. Nós vamos abrir o livro lá na página 90. Né? E nós vamos falar hoje aqui na página 90, né? O que é que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aí? Tem um navio, né, de piratas aí, tem um pirata numa ilha.
né? E ele fala assim: e agora o que eu faço? Aí o outro pirata lá do barco, ele falou: agora dê 5 passos para frente. Ele estava em busca de um tesouro, né? E aí o outro pirata fala para ele: 5 passos para frente. Então eles estão o quê? Eles estão falando de medidas. E é isso que nós vamos aprender hoje, olha. Medidas. Nesse capítulo você vai conhecer as partes do corpo que podem ser utilizadas para realizar medições, né? Por exemplo, quando a mamãe está aí em casa, que às vezes você escuta ela falar: olha, eu vou colocar uma pitadinha de sal no arroz. Então, a mamãe está usando uma medida. Ela vai utilizar aqui a pontinha do dedo para colocar o quê? A pitadinha de sal. Quando a mamãe fala assim para vocês: hoje eu vou colocar uma conchinha de feijão para você. Então, a concha, ela também está usando uma medida, certo? E aí, vamos ver aqui. O que fala? Então, aí vocês vão colocar, ó. Conversa vem. Que partes do corpo podemos utilizar para fazer medições, né? E aí vocês vão descobrir qual a parte do corpo, né? Nós vamos falar sobre essas partes do corpo agora. E vocês vão colocar aí, depois vocês vão voltar nessa questão e colocar a resposta, né? Então, nós vamos aprender que o ser humano, há muito tempo, ele criou diversas formas, né, de fazer medidas, né? Por exemplo, se vocês pegarem a garrafinha de água de vocês, vocês vão observar a quantidade de água que cabe dentro de uma garrafa, né? A tia já citou a questão da conchinha, da pitada de sal, certo? E aí nós vamos descobrir agora, lá no Conversa Vem, você vai colocar, depois que nós fizermos aqui a leitura, né, sobre as partes do corpo que nós utilizamos para fazer medições, vocês volta aqui no Conversa Vem e vão colocar o nome das partes do corpo que servem para fazer medições, né? E aí fala: medindo com o corpo, né? Veja a seguir as partes do corpo que podemos fazer podemos usar para fazer medições, ó. Aí aqui o menininho mostra, ó, nós podemos usar o quê, ó? A palma, né? Tia, mas como eu vou fazer? Para a gente fazer uma medição com a palma, nós vamos utilizar, ó, as extremidades do dedinho, certo? Da ponta do dedo, né, do polegar, até o dedo mínimo. É assim que eu faço a medição usando, ó, o palmo. Se a tia quisesse medir aqui essa tela em branco, quantos palmos daria? Ela iria fazer, ó. 1, 2, a tia vai passar na frente. 3, 4, 5, 6, né? 6 palmos e uns 3 dedinhos, certo? Aí também fala que nós podemos medir através do passo, né? E aqui do passo, o pé, né? Lembrando que começa para fazer essa medição utilizando o pé, começa do calcanhar até a ponta do dedão, tudo bem? E aí vamos ver aqui. O que você mediria com cada uma dessas partes do corpo? Vamos utilizar essas medidas para realizar as atividades desse capítulo. Por exemplo, o palmo. O palmo é a medida da distância entre a ponta do dedo polegar, né, que a tia Aline acabou de falar para vocês, a ponta do dedo mínimo, né, com a mão bem aberta, certo? E aí, nós vamos agora, o que você mediria, né? Com o palmo a tia conseguiu medir aqui. Na casa de vocês poderiam medir aí com a mamãe a largura da televisão de vocês, utilizando o palmo, certo? E aí o que é que vocês vão fazer? Vai ter uma experiência aí, sugerindo para vocês uma experiência, né? Vocês vão fazer uma experiência. Vocês vão precisar de 4 pessoas. Vocês vão pedir ajuda aí, você, mais 3 pessoas da sua casa, para poder fazer essa experiência. Como vai ser essa experiência, né? Primeiro vocês vão utilizar o palmo, aí pede com o professor. Porém, como nós não estamos em sala de aula, você vai pedir ajuda à mamãe, o papai, né, as pessoas da sua casa, né? E aí você vai precisar de uma pessoa mais alta, uma mais baixa e a pessoa que vai ser o medidor, certo? E aí a primeira coisa que vocês vão fazer é vocês vão fazer essa contagem utilizando o palmo, certo? Vai medir a pessoa mais alta
e dizer quantos palmos você conseguiu medir, certo? Vocês vão aí pedir, aí vocês vão medir essa pessoa em palmos. Lembrando, ó, em palmos, com a ponta bem aberta. Feito isso, vocês vão colocar aí nesse quadrinho do lado quantos palmos, a respostinha, anote o resultado obtido, dizer quantos palmos ela mediu. Em seguida, você vai pedir a outra pessoa, né, que é o medidor, você vai pedir essa pessoa para ela medir a pessoa mais baixa aí da sua casa. E vai anotar no outro quadrinho a altura que você conseguiu descobrir, quantos palmos você conseguiu, né, com a pessoa mais baixa. E depois vocês vão comparar, né, os valores encontrados. Será que quais das duas pessoas medidas é o mais alto? Será que tem como você saber quem é o mais alto, comparando os valores encontrados? Né? Lá na B pede, como podemos saber, utilizando o palmo como medida, quem é o mais alto? Aí vocês vão colocar a resposta aí, certo? E aí vocês vão lá para o 2. Usando o palmo, vocês vão determinar a medida de alguns objetos daí da sua casa, certo? Ah, tia, eu quero medir a altura da minha televisão. Aí você peça ajuda à mamãe. Vocês vão procurar aí pela sua casa objetos e fazer essa medição utilizando o palmo, tá bom? E vai registrar aí qual foi e quais foram os objetos. E você coloca aí quantos palmos foi em cada um. Agora no 3, vamos medir alguns objetos, né? E aí o comprimento, aí você vai pegar aí, tá pedindo para você pegar o seu livrinho de matemática, certo? E você vai medir com palmos o comprimento do seu livrinho de matemática. Ó, aí você vai com a mão bem aberta, lembra? Então você vai medir o comprimento do seu livro de matemática. E vai anotar aí, certo? Depois do seu caderno, você vai pegar aí o seu caderninho e vai medir o comprimento dele. Tudo bem? E aí quantos palmos você conseguiu? Aí vai lá para o C. A largura da sua... Aqui fala da sua carteira, né? Que seria em sala, mas você vai procurar aí a sua cadeirinha, onde você senta para estudar, e vai medir ela em palmos. E vai anotar aí quantos palmos, né? Ela possui. E aí depois vocês vão preencher a tabela com as medidas que você encontrou do livro, do caderno, da carteira, certo? E depois lá na letra E, vocês vão comparar o seu resultado. Aí no caso vocês vão ver esse resultado. Vocês podem fazer com a mamãe e com o papai e depois comparar com eles o resultado, né? A diferença que foi. Né? Peça para a mamãe fazer com você. Aí você anota nos seus livros o seu e a mamãe anota numa folha. Ou a mamãe ou o papai, um responsável, anota em uma folha em branco quanto que deu em palmos o livro, a carteira e o caderno medido por eles, certo? Será que vocês dois encontraram as mesmas medidas? Aí vocês vão colocar aí a resposta, certo? E lá no 4, agora compare o seu palmo, vocês vão comparar, como a tia falou, com o palmo aí no caso, ou da mamãe ou do papai de um responsável, né? Será que ele tem o mesmo tamanho? Certo? Depois de comparar o seu palmo com o do seu papai ou com o da sua mamãe, com o de um adulto aí da sua casa, ou até com o irmãozinho que você, se você tiver irmão, podemos afirmar que o palmo pode ser utilizado sempre? Por quê? Certo? E aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre o passo. Lembra que a tia falou que o passo é a distância, né, do calcanhar, né? Deixa a tia voltar um pouquinho aqui em cima para mostrar novamente para vocês. É a medida do calcanhar, olha, do calcanhar até a ponta do dedão, certo? Então o que é que vocês vão fazer aí? Então ele está te pedindo também ele está deixando uma questãozinha aí para a gente resolver, ó. Né? Quando estamos andando, né? Olha, calcanhar de um pé até o dedão do outro pé quando estamos andando.
E aí vocês vão fazer, usando o seu passo, meça alguns, no caso vocês vão medir aí os itens na casa de vocês, certo? Aí tem a imagem aí onde? Aí no caso aqui, vocês podem medir aqui o quê? Aí na sala da casa de vocês, certo? Aqui vocês podem, em vez do quadro, se vocês não... Vocês podem medir como se fosse a televisão de vocês, né? Utilizando o espaço da casa de vocês, certo? E aí depois vocês vão comparar esse resultado. Vocês vão pedir o quê? Tia, como que eu vou comparar com um colega se eu não estou em sala? Você vai fazer isso pedindo auxílio a uma pessoa da sua casa, né? Para ir junto com você. Você faz as suas medições e anota o resultado. E essa pessoa vai e anota o resultado dela. E depois vocês vão fazer essas comparações, certo? Será que vocês vão encontrar o mesmo resultado, né? Como vocês poderiam encontrar as mesmas medidas, né? Essa é uma atividadezinha que também vai ficar para vocês responderem. Na próxima aula a tia corrige. E mais essa ficha, começando, vocês vão fazer o quê? O nome de vocês, né? E vamos retomar as partes do corpo que usamos para medir, ó. Passos, pés, palmos, certo? E aí, você já sabe que embora possamos medir a largura da sala de aula com o palmo, é muito mais fácil usarmos o pé ou os passos, não é? Lembre-se disso. E vamos completar as frases utilizando as medidas acima. Para medir a largura do campo de futebol, é melhor usar, aí vocês vão colocar se é os pés, se é o palmo ou se são os passos. Para medir a largura do quadro de giz, o que é melhor utilizar? Será que é os passos, os palmos ou os pés, certo? E para medir a largura de um armário, é melhor usar o quê? Os passos, o palmo, os pés ou... Aí vocês vão colocar a resposta. E leia a situação abaixo. Aí vai ter uma situação, né, em que o Pedro... O que é que aconteceu aí? O pai do Pedro falou para ele: Pedro, preciso que compre um pedaço de madeira para terminarmos de construir o portão. E ele mediu esse tamanho em palmos. E aí vocês vão responder o que está sendo pedido. O que você acha que aconteceu? Por que que isso aconteceu? E lá na letra C, o que você faria para resolver o problema? Certo? Então vai ficar essas atividades aí para vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês vão nos mandar no grupo do WhatsApp, certo? Qualquer dúvida, vocês nos enviem, que a tia Aline vai estar tirando com a tia Jaqueline na próxima aula, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.